Adoro que você dirige para me dar oportunidade. Igreja, vou aproveitar 10 minutinhos de saudação, pode? Pode. Que não teve, né? E o bispo depois vem com a pregação. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Eu cumprimento a igreja? Não. Cumprimenta a igreja, que a paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu fico tão feliz de subir aqui, igreja. É como se fosse o primeiro dia, né? Mesmo que seja uma saudação, amém? Emocionado. Mateus capítulo 12, versículo 25. Mateus capítulo 12, versículo 25. Amém, igreja? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. É por isso que a pastora, a bispa, não estou acostumada, né? A bispa tem muito carinho por todos que estão aqui nessa noite, porque eu sei que nessa noite se encontram ovelhas do rebanho verdadeiramente, desse aprisco. Deus trouxe as ovelhas verdadeiras nessa noite. Porque o reino dividido não vai permanecer. Uma casa dividida não vai permanecer. Nada que for dividido não permanece. Mas quando tem pessoas que estão junto, verdadeiras, não tem como aquela casa ser destruída. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui nessa noite. E em cima dessa palavra, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, vai falar do Vale dos Ossos Secos. No final dessa leitura do Vale dos Ossos Secos, Jesus pede para Ezequiel escrever numa tabuinha as duas tribos do Reino do Norte, que é Judá, que é a tribo de Efraim, que é o filho de José. Pede para unir aquelas duas tribos que ficaram responsáveis pelo Reino do Norte e Reino do Sul, que era o povo de Israel. Eram dois reinos. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, existia o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte era responsável por 10 tribos de Israel e o Reino do Sul responsável por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ou seja, eram 2 reinos. Mas o Senhor Jesus faz uma revelação para Ezequiel, que era um profeta que estava na Babilônia, do lado do rio, na beira do rio Quebar, para profetizar para os filhos de Israel que Deus iria ressuscitar o povo dele, que estava cativo na Babilônia, que estava escravo. O povo de Deus estava destruído, porque por causa do pecado, por causa da rebeldia e por causa daquela divisão. Ou seja, o reino do norte adorava Baal e o reino do sul adorava apenas o Deus do céu e o Deus da terra. Deus disse uma promessa para o profeta Ezequiel, que ele iria unir os 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Ali já era uma promessa para que não fosse mais dividido o reino de Deus. Porque os irmãos que pertencem ao reino espiritual, ao reino dos céus, não pode ser dividido. Deus criou várias igrejas, várias congregações, e aquele povo que habita em cada congregação tem que estar junto ali com o seu pastor, com a sua pastora, lutando para o crescimento daquele rebanho. E não é diferente, a palavra ela não cai no chão. No livro de Ezequiel, o Senhor Jesus fala que vai vir Jesus Cristo, que é o único reino que vai reinar as 12 tribos de Israel. É uma promessa que vem lá no livro de Isaías, o primeiro profeta messiânico, ele já vem prometendo a vinda do Messias. Jeremias conta a vinda do Messias, e agora estamos em Ezequiel falando que ele não vai aceitar mais um reino dividido. Glória a Deus. E como que nós, sendo a igreja de Jesus Cristo, vamos aceitar uma igreja dividida? Aleluia. Nós temos que ter amor à nossa congregação. Deus trouxe-nos aqui para ser um povo único, mas um povo verdadeiro, um povo que não divide. Eu creio
creio que todos que estão aqui nessa noite é esse povo que Deus falou comigo essa semana na minha casa. Eis que eu vou enviar na Assembleia de Deus Cristo Reina um povo que não está dividido, um povo verdadeiro, um povo que vai subir para o céu. Aqui nesse lugar vai se fazer casamentos, aqui nesse lugar vai se batizar nas águas, aqui nesse lugar vai ter libertação, aqui nesse lugar pessoas vão ser tiradas do cativeiro, das garras de Satanás. Aqui nesse lugar vai ter crianças pregando, crianças louvando, crianças sendo batizadas no Espírito Santo, porque quem reina esse lugar não é um homem, mas é apenas um rei, que é Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para fazer divisão ou fazer desunião, porque Jesus disse em Mateus, mais uma vez falando, um reino dividido ele não permanece. Uma igreja que estiver dividida, ela não vai prevalecer. Se tiver pessoas aqui dentro do nosso meio dizendo, tal lugar é melhor do que aqui, não permanece. Nós não podemos aceitar intrusos aqui dentro não, porque aqui é o aprisco de Jesus Cristo. Quem quer fazer parte desse aprisco e ajudar, trazer mais almas para esse aprisco, será muito bem aceito e muito bem-vindo. Mas aquele que quiser fazer divisão neste lugar, Jesus Cristo não vai permitir que permaneça na congregação do justo, porque a promessa não permanecerá na congregação do justo aquele que quer causar divisão. Existem muitos pastores sofrendo por conta disso, da rebelião entre pessoas que entram e quer dividir a igreja, quer rachar a igreja. E quando um pastor consagra uma missionária, é para que aquele pastor ajude o rebanho, não para que saia e abra outra placa. Não, vamos abrir outra placa sim, mas com o mesmo nome. Por que outro nome? Porque causar a divisão não permanece. A palavra ela tem que ser lida e tem que ser praticada, tem que ser obedecida. Se você for levantado aqui nessa obra, por que não ser pastor dessa obra e dizer para o anjo da igreja, eu quero pastorear um rebanho com a placa Cristo Reina? Então você vai lá, escolhe um lugar e abre a placa, mas Cristo Reina, é um povo unido. Por que causar divisão? Por que outra placa? Porque a intenção é má, é causando divisão nas igrejas. Então que você leve essa palavra. Deus é um Deus de unidade. A igreja ela é única. Existem várias congregações, muitas são de Deus e muitas são sinagogas de Satanás. E dentro das congregações, aqueles que praticarem a palavra, não fizerem rebelião contra o anjo da igreja, obedecerem a palavra de Deus, andar na justiça, na verdade, longe do pecado, essa é a igreja, essa é a noiva que vai subir. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas em várias igrejas que estão lá tentando causar divisão, ou não praticam a palavra, ouve a palavra, mas não quer largar o pecado, essa pessoa não vai subir, porque o reino é um só, o reino é de Deus, é Jesus Cristo. Não importa a placa, se a pessoa for fiel, ela vai subir. Ela tem que ser fiel a Jesus, ela tem que ser fiel ao seu pastor, ela tem que ser fiel ao seu anjo espiritual da igreja, ao anjo espiritual da igreja. Ela tem que ser fiel, porque só assim, igreja, vai se cumprir o que diz as escrituras sagradas. Um reino que se divide, ele não subsiste, mas um reino que permanece fiel. Um reino fiel não tem como não crescer. E nossa intenção é ganhar almas para Cristo. Deus vai enviar almas nesse aprisco, almas para nós cuidarmos, almas para você pregar para ela, almas para você